ti eu tenho tudo. Se tenho a ti eu tenho tudo. Tudo está em ti, tudo está em mim. Boa noite, querida igreja, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui junto com vocês e compartilhar da nossa reunião de edificação. Nesse momento eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração nesse dia e oro para que o Senhor também ministre no coração de cada um de vocês e possamos juntos sermos fortalecidos pela palavra do Senhor. Gostaria de ler Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar para que essa palavra ministre ao nosso espírito e venha ao encontro de cada família e possa produzir vida. Pai, nós oramos nessa noite, nesse momento, para que o Senhor nos ministre por intermédio da pregação de sua palavra. Ministra-nos, Espírito Santo de Deus, a Cristo. Prega-nos a verdade. Senhor, oramos por cada família que está escutando essa palavra. Oramos para que Tua palavra vá ao encontro dos seus corações e possa imprimir vida. Que nesse tempo, Senhor, que estamos enfrentando, os dias que estamos vivendo, Tua palavra nos console, Tua palavra nos encoraje e Tua palavra produza vida em cada lar, em cada família, em cada coração. Em nome de Jesus nós te bendizemos e te louvamos, Pai eterno. Graças te damos, Senhor Jesus. É muito interessante observar o que Mateus escreveu, porque ele vai nos dizer que o próprio Espírito Santo é quem introduziu Jesus Cristo num processo de 40 dias. 40 dias o Senhor Jesus ia ser provado, ia ser exposto à tentação, ia ser exposto a algumas provações. E a pergunta que vem nesse momento, ao lermos essa passagem, é: por que o Espírito Santo conduziu Jesus a um processo de provação? Porque o Espírito Santo, o Pai, tem conduzido o Senhor nesse momento para que ele atravesse um período de 40 dias em que ele será provado. A única resposta que encontramos aqui nesse momento para essa situação é que é muito provável que a intenção de Deus, a intenção do Espírito Santo era que Jesus se encontrasse aprovado nesses 40 dias. E o que isso nos mostra nesse tempo? Esse exemplo do processo que Jesus passou por 40 dias num deserto, sendo provado, nos mostra que nós podemos passar 40 dias de privações, nós podemos passar por um processo onde somos isolados, onde somos expostos a provações e podemos encontrar em Jesus o modelo que nos inspira, que nos ensina a nos encontrarmos aprovado em situações como essa. Temos aprendido nesse tempo sobre a governabilidade de Cristo. Aprendemos que para nos encontrarmos aprovado nessa situação que hoje enfrentamos ou em outras situações, é preciso que Cristo governe de forma absoluta a nossa vida. Somente em uma dimensão de dependência de Deus é que vamos nos encontrar aprovado. O tema que eu destaco aqui, o ponto que eu destaco aqui
é que o fato de nós aprendermos sobre a governabilidade de Cristo, aprendermos que somente sendo governados por Ele é que nós estaremos sendo aprovados, não significa dizer que nós estamos sendo aprovados. Aprender sobre a governabilidade de Cristo não é sinônimo de aprovação. E por que nós dizemos isso? Porque aprender é uma fase do processo, é uma etapa do processo que nós devemos vivenciar, mas não é o todo, não é o fim. Devemos aprender sobre a governabilidade de Cristo, mas para nos encontrarmos realmente aprovados, nós devemos aprender e praticar. Ou seja, a aprovação ela só existe quando nós aprendemos e praticamos a palavra que aprendemos. Disso se trata nós nos encontrarmos aprovados. Saímos do campo teórico abstrato, que é a aprendizagem, e vamos colocar aquilo que aprendemos, vamos expressar o teórico na prática. Expressamos isso com nossas atitudes, expressamos isso com aquilo que nós procedemos diariamente, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com o nosso procedimento diário. Nisso implica nós nos encontrarmos aprovados. É por isso que o Senhor permite que nós sejamos expostos a processos, a situações, assim como Jesus foi exposto, foi provado em um deserto. Deus permite essas situações para que através dessas situações, desses processos, nós possamos praticar aquilo que aprendemos, possamos nesses momentos difíceis, nesses momentos que somos expostos a provações e a dificuldades, nós possamos expressar a governabilidade de Cristo, praticar aquilo que aprendemos e aí verdadeiramente nós nos encontrarmos aprovados. Partindo desse entendimento, queria observar com vocês essa passagem, esses 40 dias que Jesus enfrentou, que ele atravessou em um deserto. Pensemos por um rápido momento como foram esses 40 dias. A Bíblia nos diz que durante 40 dias ele não comeu, ele não bebeu. Então imaginemos como estava o Senhor Jesus. Ele apenas não comeu e não bebeu. Nós também temos que entender que o jejum de Jesus, a privação que Jesus teve da comida, da hidratação, da água, não se passou em casa. Jesus não estava enfrentando esse processo dentro de sua casa. Ele foi inserido em um ambiente hostil chamado deserto. Então imagine, somemos 40 dias em que ele teve calor, em que ele teve frio, em que ele teve fome, teve sede, estava sozinho, em que ele não tinha nenhum tipo de conforto. Assim estava Jesus nesse processo. E a Bíblia fala que depois desses 40 dias que ele estava isolado, que ele estava sendo provado, aproxima-se dele o tentador. E aqui nós já podemos entender algumas situações. Mateus vai dizer que no momento que Jesus tem fome, depois de 40 dias, então estamos no dia 41 deste processo da vida de Jesus, ele teve fome. E aí o tentador, o diabo, se aproxima. Isso nos mostra que provavelmente o inimigo estava assistindo todo esse processo de longe, esperando o momento sagaz de se aproximar. E nesse momento que Jesus tem fome, ele se aproxima e começa a provocar um diálogo e faz algumas indagações, alguns questionamentos e começa a tentar persuadir Jesus. E no decorrer desse diálogo, que vai do versículo 1 até o versículo 11, esta passagem, no decorrer do diálogo,
em que Satanás empreende com Jesus, nós podemos ver claramente que Jesus Cristo, nosso Senhor, enfrentou esse processo de 40 dias, enfrentou esse deserto, enfrentou fome, enfrentou sede e saiu aprovado. E o ponto que eu destaco aqui, que me chama a atenção nesse dia e que sobressai para que nós possamos refletir juntos, é como Jesus vence essa tentação. Porque Mateus inicia dizendo que ele foi impelido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E está finalizando-se esse processo agora e nós podemos visualizar a aprovação de Jesus. Então o ponto aqui é como Jesus venceu a tentação, como Jesus demonstra para nós essa aprovação. E eu percebo aqui, através do diálogo que é empreendido entre o inimigo e Jesus Cristo, que Jesus, para vencer a tentação, ele não empreende em seus argumentos, ele não empreende em sua fala, ele não vai arguir sobre a obra da cruz. Vejam algo muito interessante, como Jesus vence a tentação, ele não fala da obra da cruz. Ele não fala da obra da ressurreição, do poder da ressurreição. Ele não fala em termos assim, suponhamos hipoteticamente, ora Satanás, você vem me falar de uma situação da minha fome, mas eu sou aquele que vai enfrentar a cruz, eu sou aquele que vai ser imolado como uma ovelha muda. Jesus não argue nesse momento a obra da cruz, ele não fala sobre isso, ele não se defende, ele não fala sobre a obra da ressurreição. Jesus vence a tentação falando outras coisas. Qual é o ponto aqui? Porque Jesus não vence a tentação falando da efetividade da obra da cruz? Porque Jesus não vence a tentação, não cala o inimigo, não emudece o tentador, falando da obra poderosa da ressurreição? Porque Jesus ainda não tinha vivido essas situações. Por mais que a cruz é uma obra eterna, planejada antes da fundação do mundo, no plano natural, Jesus ainda não tinha vivenciado. Então Jesus não poderia vencer a tentação daquele momento, arguindo algo que ele ainda não tinha vivido. Como Jesus vence a tentação, como Jesus vence esse processo de 40 dias de crise e de dificuldade, esse enfrentamento que ele teve com o tentador. Jesus vence demonstrando aquilo que ele tinha vivido em seus 40 dias. Ele não poderia falar de algo que ele ainda não viveu, porque nós só podemos evidenciar algo como realidade em nossas vidas a partir do momento que vivemos. Foi o que falamos anteriormente. Jesus venceu a tentação, demonstrando para Satanás aquilo que ele tinha vivido durante esses 40 dias, aquilo que tinha sido tornado uma realidade em sua vida. Meus irmãos, eu creio que nós não vamos vencer a crise que hoje atravessamos, não vamos vencer a quarentena que hoje atravessamos com um bom discurso, com uma boa teoria, falando muito bonito e vivendo uma vida desordenada. Nós não vamos atravessar esse tempo e nos encontrarmos aprovados, vivendo algo diferente daquilo que nós professamos. Muitas pessoas nesse tempo, elas anseiam por uma palavra nova, por uma revelação nova, por algo novo que diz respeito a esse tempo. Mas a verdade é que não adianta nós recebermos uma palavra nova, uma revelação nova, se ainda nós não vivemos aquilo que o Senhor nos falou anteriormente. Se ainda nós não estamos praticando aquilo que o Senhor nos falou pela última vez. Porque se nos importa nos apresentarmos aprovados nesse tempo, temos que praticar aquilo que já aprendemos. João, em um certo momento, ele vai dizer assim para os destinatários de sua carta: não vou dar-lhes mandamento novo, pelo contrário,
vou relembrar um mandamento antigo. O que João estava dizendo? João estava dizendo, não é um tempo de vocês quererem um mandamento novo, é um tempo de vocês praticarem aquilo que vocês ouviram desde o princípio. Então disso se trata o que nós podemos aprender com o exemplo de Jesus. Jesus venceu a tentação, Jesus venceu a provação que enfrentou nesses 40 dias, demonstrando ao tentador aquilo que já era uma realidade em sua vida, vivendo e praticando aquilo que ele já tinha alcançado nesses 40 dias. E o Senhor, nesse tempo, Ele tem nos avisado, o Senhor tem nos alertado profeticamente acerca desse tempo. Então nós precisamos agora praticar aquilo que o Senhor já nos falou anteriormente. O Senhor já havia nos falado a respeito de fortalecermos nossas casas, a respeito de guardarmos a nossa fé, independente se teríamos uma estrutura ou não, para nos encontrarmos. Quantas coisas o Senhor já havia nos falado profeticamente, já havia nos anunciando, que nós precisamos servir e viver essa verdade a tempo e fora de tempo, independente da situação que estamos enfrentando. E ainda, quanto o Senhor já nos alertou que nós não podemos ser movidos pelo externo, mas por sua palavra. Então, para nos encontrarmos aprovados no que diz respeito à governabilidade de Cristo sendo exercida através de nossas vidas, implica em praticarmos aquilo que nós já temos aprendido. E para finalizarmos, eu quero rapidamente sinalizar 3 coisas muito importantes que esse texto nos sinaliza, que demonstra aquilo que Jesus nos ensinou através desta aprovação que ele expressou nessa situação. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui com vocês está lá no versículo 4. Vamos ler novamente. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que nós queremos pontuar aqui? Uma coisa é você estar saciado, você estar comendo todos os dias, você ter uma mesa farta todos os dias, estar de barriga cheia e dizer: eu sei que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é uma situação. Mas outra coisa muito diferente é você ter enfrentado 40 dias de fome, 40 dias de sede, exposto a um deserto, exposto a um lugar hostil, exposto a uma provação muito intensa, e depois, findo esses 40 dias, você declarar: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o que isso nos mostra? Nós podemos ver através desse exemplo a autoridade que Jesus tinha para declarar essa palavra, porque nesses 40 dias ele tinha vivido essa verdade, ele tinha se alimentado da palavra que sai da boca de Deus, seu Pai. Tanto é que Satanás não teve como argumentar nada nesse sentido. Ele não pôde dizer: olha, Jesus, você está com fome, que eu sei, você está fraco. Ele não podia argumentar nada, porque Jesus estava demonstrando aquilo que era uma vida em sua vida, aquilo que ele vivenciava verdadeiramente, porque ele foi alimentado pela palavra que saía da boca de seu Pai nesses 40 dias. E o tema é que o tentador perguntava: se és filho de Deus, faz isso. E nós podemos ver, através da declaração desta palavra, que Jesus fez. Que Jesus não estava interessado em demonstrar ou em falar para o inimigo se ele era ou não o filho,
O ponto aqui é que Jesus estava interessado em demonstrar o que ele se alimentava, o que ele tinha comido nesses 40 dias, que era a palavra que saía da boca de seu Pai. O que Jesus está nos mostrando com essa declaração? Jesus está nos mostrando em outras palavras. Não adianta dizer que sou filho se não me alimento de sua palavra. Não adianta dizer que sou filho se como em outra mesa. Jesus estava dizendo que aquilo que ele tinha se alimentado naqueles 40 dias, que era a palavra de Deus, que isso definia a sua paternidade. A pergunta é: o que nós estamos comendo nesse tempo? De que mesa estamos participando? Porque Jesus deixou muito claro, pela resposta que deu, que a mesa que ele participava definia a sua filiação. Ele não precisava dizer sou o Filho, sou o Cristo. Ele simplesmente evidenciou o alimento que ele ingeria, que era a palavra de Deus. O segundo ponto que eu destaco aqui, e já estamos encerrando, está ali no versículo 5. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Depois de ter sido vencido na primeira tentativa, Satanás segue. Ele apresenta uma segunda proposta. Ele faz uma segunda proposição para Jesus. O leva ao pináculo, ao lugar mais alto do templo, e diz: atira-te daqui. E ainda embasa o seu pedido na citação de um versículo. Cita uma passagem de Salmos que daria, digamos, fundamentação para Jesus se atirar e crer que os anjos o iriam sustentar, o iriam segurar. Há muitas coisas que nós poderíamos inquirir aqui nesse momento, mas eu quero pontuar apenas uma, indagar o seguinte: por que Jesus associou essa proposta do inimigo, atira-te abaixo, a tentar Deus? Por que Jesus fez essa relação? Por que Jesus entendeu que essa sugestão, essa petição do inimigo equiparava-se a tentar Deus? Qual é o ponto aqui? O livro de Hebreus nos mostra que Israel, nos dias que esteve no deserto, tentou o Senhor. E tentou o Senhor através de sua incredulidade. O que Satanás pretendia aqui, ao pedir que Jesus se atirasse do lugar mais alto daquele templo? Satanás queria minar a confiança de Jesus. Satanás queria que Jesus expressasse se realmente ele confiava em Deus. E Jesus não precisou se atirar para demonstrar que confiava no Pai, para demonstrar a fé que tinha. Jesus, ao dizer não tentarás o teu Deus, Jesus estava expressando que ele podia ter atravessado 40 dias de dificuldade, 40 dias de isolamento, 40 dias de fome, 40 dias exposto a um sol impossível, a um sol fortíssimo, 40 dias sendo exposto a uma sede, 40 dias exposto a noites frias como são no deserto. Jesus estava dizendo: embora atravessei tudo isso, eu confio no meu Pai, minha fé está intacta, não preciso tentar o meu Pai nesse sentido. Só um filho
que confia no seu Pai verdadeiramente é capaz de atravessar processos como esse e não murmurar, e não se queixar, e não reclamar, e não questionar. Jesus estava demonstrando que ele não precisava provar sua confiança, que esses 40 dias já eram suficiente para demonstrar que ele não precisa tentar a Deus. Sua fé estava intacta, atravessou todo esse processo confiando no seu Pai. E esse é o exemplo que ele nos deixa. Como vamos atravessar esses dias? Como vamos seguir esses dias que estamos vivendo tão atípicos? Dias de desertos, dias de provações, dias de crises, de dificuldades, de incerteza. Como vamos atravessar esses dias confiando? Nossa fé precisa estar intacta. Nada pode abalar a nossa fé. Não é porque atravessamos um deserto que vamos deixar de crer. Não é porque atravessamos um período de fome, um período de solidão, que vamos deixar de confiar em nosso Pai. Jesus estava expressando esta confiança, expressando uma fé que estava intacta, expressando aquilo que ele viveu nesses 40 dias. 40 dias sem tentar, sem duvidar, sem desconfiar do seu Pai. E por último, e já encerrando, vamos ao versículo 8, que aqui Satanás vai encerrar as suas investiduras contra Jesus. Aqui ele apresenta a sua última indagação. No versículo 8 ele diz assim, depois de ser vencido ao tentar Jesus na primeira vez e na segunda vez, ele lança agora uma última tentativa. E ele diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao seu Deus, ao Senhor teu Deus, adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus venceu essa provação, mostrando a Satanás que nesses 40 dias, embora ele passou fome, embora ele passou sede, embora ele enfrentou calor, enfrentou frio, solidão, embora todas as exposições que ele sofreu, sua adoração estava intacta. Ele vai falar em outras palavras assim: essa casa, que sou eu, a habitação do Espírito, só vai adorar a um Deus, só vai prestar culto a um Deus. Jesus nos mostra que, independente da situação que nós estamos vivendo, essa casa que nós edificamos todos os dias, que nós somos pedras vivas, habitação do Espírito Santo, essa casa deve estar intacta, intacta. Podemos atravessar qualquer processo, podemos estar expostos a turbulências, a dificuldades, a desertos, a tormentas, mas essa casa deve seguir rendendo culto a Deus. Esta morada que somos nós deve seguir adorando unicamente a Deus. E quando o Senhor Jesus faz essa declaração, carregada de autoridade do que ele tinha vivido nesses 40 dias, porque nesses 40 dias sua vida não deixou de prestar culto a Deus. Quando ele faz essa declaração, automaticamente, rapidamente, a Bíblia nos mostra que o inimigo retirou-se, saiu dali, fugiu de sua presença, porque não poderia mais arguir, não poderia mais justificar nada diante desta declaração. E aí nós encontramos a finalização desse processo. Encontramos Jesus aprovado e sendo sustentado,
sendo servido pelos anjos do Senhor. Amada igreja, a governabilidade de Cristo implica em praticarmos aquilo que aprendemos, implica em vivermos diariamente em consonância, em conformidade à fé e o Evangelho que nós professamos. Paulo diz que nós devemos andar de acordo à medida que já alcançamos, pois é esta medida que nós já alcançamos de entendimento quando ela é vivenciada através de nossas atitudes. Ou seja, quando a palavra se torna carne, quando ela se torna realidade através do nosso procedimento diário, é essa atitude que nos aprova. E é essa aprovação de viver todos os dias praticando a sua palavra, viver em obediência à sua vontade. É essa atitude, é esta medida que alcançamos, que nos guarda, que nos preserva para enfrentarmos todos esses dias de crise, de dificuldade, a qual todos nós estamos expostos, e permanecermos firmes e inabaláveis em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar nesse momento para nós finalizarmos essa palavra e o Senhor imprimi-la em nosso espírito, para que nos encontremos nesse processo aprovados, demonstrando e expressando que a palavra de Deus é uma realidade em nossa vida, nessa casa, em nosso lar, na nossa casa, no ambiente familiar, que mesmo que estamos enfrentando dificuldade, ainda assim essa casa segue adorando a Deus, segue prestando cultos ao nosso Senhor, seguimos cultuando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, queridos. Pai, nós te damos graça por esse momento, te damos graça por esta palavra, te damos graça por cada família, por cada pessoa que está escutando essa palavra. E te pedimos, Senhor Jesus, ajuda-nos nesse tempo a praticarmos, a vivenciarmos através de nossa vida tudo aquilo que o Senhor já tem impresso em nosso espírito, tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Senhor, que nesse tempo nossa realidade seja que nós somos sustentados pela palavra que sai de Ti, que sai de Tua boca. Que nesse tempo, Senhor, Tua palavra verdadeiramente seja suficiente para cada um de nós. Possamos desfrutar de Tua palavra. Senhor, que nesse tempo possamos estar rendidos à Tua governabilidade. Possamos estar com nossa fé intacta. Senhor, que nada externo venha abalar a nossa confiança em Ti, Pai eterno. Espírito Santo, aumenta a fé de cada um dos nossos irmãos. Espírito Santo, que nesse tempo possamos atravessar esta crise, possamos atravessar esse momento de pandemia, possamos atravessar essa quarentena firmes, confiando na provisão, no cuidado, confiando no governo e na centralidade de Cristo em nossas vidas. Que nada abale a fé dos Teus filhos, que nada abale a nossa confiança, porque temos um Pai e nossa confiança está fundamentada nessa paternidade. E Senhor, clamamos para que nesse tempo nossa adoração a Ti não seja interrompida por nenhuma situação externa, que a adoração continue ininterrupta, que desse processo que estamos vivendo possa seguir brotando a verdadeira adoração em espírito e em verdade, que nesse tempo Teus filhos, cada lar possa expressar o verdadeiro culto, um culto que brota de uma vida
pautada em tua palavra, de uma vida fundamentada na governabilidade de Cristo, para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, és aquele que nos assiste em todos os momentos. Ajuda-nos a nos encontrarmos aprovados. Espírito Santo, fortalece cada um dos nossos irmãos, para que todos possamos chegar à medida, à estatura do varão perfeito, o fruto que o Pai espera nesse tempo. Que possamos passar aprovados e expressar uma medida maior, uma medida mais exata do Cristo eterno, em nome de Jesus. Queridos, nós já estamos encerrando. Muito obrigada por sua companhia, muito obrigada por estar conosco nesse tempo e construirmos junto a palavra do Senhor. Esperamos vocês amanhã às 20 horas no Mangue nas Casas. Convidamos todos vocês a se reunirem em família, seguirem trabalhando a palavra que recebemos no domingo. Desfrutem da comunhão, desfrutem desse altar familiar, desfrutem desse tempo com sua família, e depois que vocês possam publicar suas fotos em cada mangue, em cada grupo de WhatsApp, para que nós possamos participar daquilo que vocês estão vivendo. Estamos orando por cada família, estamos orando pela vida de vocês. Também reforçamos o convite para domingo. Domingo estaremos transmitindo a palavra da mesma forma, passaremos o link e todos vocês são convidados a desfrutarem conosco da palavra, da reunião para a família que fizemos todos os domingos a partir das 19 horas. Também aproveito para... Aqui precisamos cortar. Também aproveito para incentivar todos aqueles que querem expressar sua generosidade, sua oferta, seu dízimo nesse tempo, que querem seguir sendo os cooperadores dessa obra, os colaboradores daquilo que o Senhor está fazendo. Não deixe de expressar sua generosidade. Aí no grupo de WhatsApp que você faz parte, tem os dados da conta bancária da congregação que você participa. E se você não tem condições de fazer o depósito e ir a um banco, ou se você não consegue se utilizar dessa ferramenta, não tem problema, entre em contato com o tesoureiro da sua congregação, entre em contato com os seus pastores e eles podem ver um outro meio de poder, recolher esse recurso, essa oferta, de fazer essa oferta chegar até o templo. Queridos, foi um prazer. Desejo a todos vocês uma boa semana. Na graça e paz de Cristo, nos encontramos numa próxima oportunidade. Um abraço.